Olá, professores! Finalmente nós chegamos à nossa última aula do curso de LDB 2025. E nessa aula nós vamos estudar sobre nós, os profissionais da educação. A partir ali do artigo 61, a LDB ela vai tratar sobre esses profissionais e vamos ver quais são as características apresentadas. E para isso, já prepare o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse é o material que vai servir de apoio na nossa aula de hoje, que vai trabalhar os profissionais da educação. Vamos aqui dando início no artigo 61. Ele diz assim: consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício, então, aqueles que estão trabalhando na educação escolar básica e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são. Quem são esses profissionais da educação escolar básica? A LDB vai apresentar. Primeiro, os professores, habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio. O primeiro profissional apresentado como profissional da educação escolar básica são os professores. Mais à frente a gente vai ver isso com mais clareza, mas eu já quero trazer aqui no mapinha mental. Os professores eles são classificados em professores com nível médio e com nível superior, sendo que os professores com nível médio podem lecionar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Professor com ensino médio não leciona nos anos finais do ensino fundamental. Vou repetir. Professor com nível médio não leciona nos anos finais do ensino fundamental, somente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Lembrando que a nossa LDB, ela é de 1996. Então, naquela época, a gente tinha uma carência muito grande de profissionais de educação. Por isso que a LDB ela permite que professores com nível médio lecionem nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Apesar de que hoje é muito difícil você encontrar um edital que aceite isso. Porém, para a LDB é permitido e é o que vai cair em prova. Então, os professores são quem? Os profissionais com nível médio ou superior para lecionar na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui o professor já trouxe a classificação. Professor com nível médio leciona na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E professor com nível superior pode lecionar desde a educação infantil, ao ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Questãozinha para a gente ver como isso aqui é cobrado em prova. Questão 71. Diz assim: conforme o artigo 62 da LDB de 1996, a formação mínima exigida para o docente atuar nos anos iniciais da educação básica é a oferecida em, vamos lá. A gente acabou de ver que os professores com nível médio podem atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A gente pode chamar isso aqui, ó, a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, como os anos iniciais da educação básica? Sim, os anos iniciais da educação básica vão estar ali na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, qual é a formação mínima para um professor atuar dentro dessa parte inicial da educação básica? É o nível médio. Então, o nível médio é a parte inicial para o professor atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai ser a resposta da nossa questão. Vamos lá. Alternativa A. Em nível superior, em cursos de pedagogia? Não. Em nível superior, não precisa ser especificamente no curso de pedagogia. Em nível superior, a gente vai ter professores formados em várias áreas, em matemática, em letras, em história, em geografia. Então, em nível superior, em licenciatura plena em várias áreas, não apenas em pedagogia. A A está errada. Vou colocar um vermelhinho aqui. Não é apenas em pedagogia. E também a gente está procurando o mínimo. E o mínimo não é o nível superior. O mínimo é o ensino médio. B. Em nível superior, já está errado, porque a gente sabe que o mínimo para atuar nos anos iniciais da educação básica é o ensino médio, então não é nível superior, já está errado. Em cursos de licenciatura, estaria certo isso aqui, só que a gente está procurando o mínimo, e o mínimo é o nível médio. A gente não precisa exigir nível superior para que o professor atue nos anos iniciais do ensino fundamental na educação infantil. A gente está procurando aqui, ó, a informação mínima exigida. Então não é nível superior, está errado. C. Em nível médio, é isso aí, na modalidade normal. Exatamente, a gente vai ver mais à frente e o gabarito vai ser exatamente isso. Em nível médio, na modalidade normal. Então, essa é a formação mínima exigida para que um professor trabalhe nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Qual é essa formação? Em nível médio, na modalidade normal. Questãozinha de banca sorrateira. Foi lá e colocou ensino superior,
formado em pedagogia ou ensino superior com qualquer licenciatura, que seria certo se a gente não estivesse procurando a formação mínima. Questão 71, gabarito letra C. Seguimos aqui descobrindo quais são os profissionais, né? Quem são os profissionais de educação? Segundo inciso, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, já volto aqui, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, no mapinha mental. Trabalhadores em educação formados em pedagogia. As bancas vão vir aqui e vão colocar assim, ó, trabalhadores em educação formados em licenciatura, ou formados em letras, formados em matemática. Vai estar errado. É trabalhadores em educação formados em pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção ou orientação educacional. Ou ainda se eles tiverem um mestrado ou doutorado nessas mesmas áreas. Então, administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. Eu quero chamar bastante atenção aqui, ó, que são trabalhadores em educação formados em pedagogia. Não vai ser formado em nível superior ou formado em nível técnico. Vai estar errado. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, certo? Próximo, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou de curso superior em área pedagógica ou afim. No mapinha mental para a gente entender. Então, são profissionais da educação os trabalhadores em educação que sejam formados com curso técnico em área pedagógica ou afim. Então, um técnico em gestão escolar, um técnico em administração escolar e ainda um curso superior tecnólogo ali dentro da área de pedagogia, dessas mesmas áreas que a gente viu ali, área de administração, de gestão, de orientação. Serão trabalhadores em educação. Próximo, profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestado por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender o inciso 5 do caput do artigo 36, que vai falar ali dos itinerários formativos. No mapinha mental fica mais fácil da gente entender. Então, profissionais com notório saber. Quem são esses profissionais com notório saber? Imagine comigo que a gente tem um curso ali dentro do inciso 5, né, dentro dos itinerários formativos, que é a formação técnica e profissional. Dentro dessa formação técnica e profissional, a gente tem um curso de técnica em contabilidade. A escola, ela pode, o sistema de ensino, né, ela pode reconhecer como notório saber um contador e trazer esse contador para falar ali sobre a atividade contábil, que tem total relação com o curso técnico em contabilidade, como apresentando ele com notório saber, para trabalhar exclusivamente nessa parte de formação técnica profissional no itinerário 5. Então, na parte ali do itinerário 5, que é a formação técnica e profissional, certo? Então, profissionais com notório saber reconhecidos pelo sistema de ensino vai lá e reconhece, não, esse profissional realmente está há anos no mercado, ele tem um notório saber, por mais que ele não tenha a titulação acadêmica pedagógica para trabalhar ali na escola, ele tem um notório saber numa área específica, como a gente está falando aqui do inciso 5, né, do caput do artigo 36, então a gente está falando dos itinerários formativos. Dentro da formação técnico profissional, esse profissional tem um notório saber reconhecido. Esse notório saber pode ser em conteúdos das áreas afins à sua formação, o conteúdo das áreas afins à sua experiência profissional. Então, ou ele é formado, por exemplo, em contabilidade, por mais que ele não seja um professor, mas ele é formado em contabilidade, ou ele tem uma ampla experiência em uma área profissional. Então, por mais que ele não seja formado em uma área específica, mas ele trabalha com aquela área há muitos anos. Então, isso aqui é o profissional com um notório saber. Próximo, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, no mapinha mental, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica. Esse aqui é o caso ali da formação R2, né? Muitos profissionais ali se formam em educação física, por exemplo, bacharelado, depois eles vão lá e fazem a complementação pedagógica para poder dar aulas, né, para poder ter a parte de licenciatura. Então, eles vão ter a formação plena, parte de bacharelado, mais a parte de licenciatura. É o que está falando aqui. Profissionais que são graduados, que são bacharéis, eles vão lá e vão fazer a complementação pedagógica para poder licenciar. E aí eles vão ser profissionais da educação. Questão 72, vamos ver como isso aqui é cobrado em prova. Diz assim:
De acordo com o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, são considerados profissionais da educação. Estamos procurando aqui os profissionais da educação. Alternativa A: aqueles graduados em outras áreas que exerçam cargos na gestão da educação, como secretários municipais, estaduais e ministros de estado. A gente viu isso aqui apresentado na LDB? Não viu. Esses cargos de confiança aqui não são caracterizados como profissionais da educação. Não basta apenas estar nesse cargo. Então está errado. B. Graduados em áreas distintas da educação. Já começou errado, a gente não viu isso. Graduados em áreas distintas da educação, que tenham feito quaisquer disciplinas pedagógicas durante a formação e passem a atuar na área de educação. A gente não viu isso aqui de maneira nenhuma e vai estar errado. C. Professores leigos. A gente em algum momento falou aqui de professores leigos, então professores leigos não são profissionais de educação, já está errado. Habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. A gente não viu isso. E D, já vai ser o nosso gabarito, alternativa D, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia. Não é portador de diploma de curso técnico ou portador de diploma de nível superior. Vai estar errado. É portador de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. Coisa de cinema, questão 72, gabarito letra D. Seguimos agora para o parágrafo único. Diz assim: a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamento. Então, aqui a gente vai estudar agora como que vai se formar, né, como vai ser formado um profissional da educação, um professor ali para trabalhar na educação. Primeiro, a presença de sólida formação básica que propicia o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais e de suas competências de trabalho. Então, aqui no mapinha mental, a formação sólida básica que propicie conhecimento dos fundamentos, tanto científicos, a parte ali técnica do estudo, como a parte social, a parte da realidade local, das suas competências de trabalho. Então, esse aqui é o primeiro fundamento ali da formação do profissional de educação. Lembrando que o professor ele trouxe aqui esse parágrafo único, porque esse parágrafo único foi alterado no finalzinho do ano ali de 2023. Então, como teve alteração, esse inciso aqui começou, esses incisos, né, começaram a ser cobrados, por isso que a gente precisa estudar ele. Próximo passo ali da formação, né, próximo fundamento da formação do profissional de educação. Associação entre teoria e prática. A gente viu aqui essa parte teórica dentro do conhecimento científico e a parte prática dentro dos fundamentos sociais. Então, aqui ele está associando de novo. Associação entre teoria e prática mediante estágios supervisionados, estágios são obrigatórios, e capacitação em serviço, aquela capacitação continuada que todo professor gosta de participar. Associação entre associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados lá no curso de formação, então na graduação, e a capacitação em serviço, a capacitação continuada já quando o professor está em sala de aula. Então, essa teoria aqui vai fazer parte do estágio e as práticas vão fazer parte da capacitação. Isso vai ser associado. Próximo fundamento da formação do profissional de educação: o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Então, às vezes, o professor ali, ele vem, está fazendo a graduação e ele já atua na parte de apoio educacional, então já tem experiência ali com sala de aula, e isso deve ser aproveitado. Então, na formação do profissional de educação, a gente vai ter o aproveitamento de formação anterior, então um curso que o professor já tenha feito. No caso, eu quero fazer pedagogia, cursar pedagogia, sou formado em letras, mas eu pretendo cursar pedagogia. E quando eu for cursar pedagogia, certamente eu vou poder aproveitar ali matérias que eu já cursei na formação anterior, que é o curso de letras. Então, isso aqui vai ser utilizado exatamente nesse inciso quando eu for fazer pedagogia. E o próximo aproveitamento são experiências anteriores, igual o professor falou aqui da parte de quem já tem experiência em sala de aula, na parte de apoio educacional, se já trabalhou com isso, pode ser aproveitado em instituições de ensino ou em outras atividades. Quarto, a proteção. Agora a gente chegou na parte mais importante aqui desse parágrafo, que é a alteração de 2023. Ó. Na formação, lá na formação do professor, lá no curso de graduação, quando você está se graduando, você é acadêmico, que vai ter como fundamento a proteção integral. Qual que é a palavra? Integral. Não é proteção relativa, não é proteção básica, é proteção integral
dos direitos de crianças e adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais de que trata o caput deste artigo. O caput desse artigo trata de qual profissional? Dos profissionais da educação. Então, a gente está falando aqui da formação permanente dos profissionais da educação, para a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra criança e adolescente. A alteração de 2023 tem sido muito cobrada em provas de concurso. Aqui no mapinha mental, proteção integral, então vai fazer parte ali como fundamento da formação dos profissionais de educação, a proteção integral. Quem fez curso do ECA comigo sabe que proteção integral, ou doutrina da proteção integral, é aquela proteção que alcança todos os espaços, todos os locais, em todos os momentos. Então, a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Isso vai ser ensinado vai ser um fundamento da formação dos profissionais de educação. Lá no curso de graduação, o acadêmico ele vai ter contato com a doutrina da proteção integral. Para quê? Para ele poder identificar três coisas: maus tratos, negligências e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Então, desde a formação, o professor ele já vai ser habilitado ali a identificar maus tratos, negligências e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. O professor também vai receber uma formação permanente sobre esses assuntos. Então, a capacitação continuada dos professores em sala de aula, quando eles já estão atuando, vai abordar esses temas de maus tratos, negligência e violência sexual praticados contra criança e adolescente. Então, esse tema vai ser abordado desde lá do curso de graduação até quando o professor já está em sala de aula, atuando em sala de aula, por meio da formação permanente, certo? Então, isso aqui, a alteração de 2023, tem sido muito, muito cobrado em prova de concurso. Questão 73, vamos entender como isso aqui cai em prova. Diz assim: de acordo com a Lei 9394/96, a nossa gloriosa LDB, julgue a assertiva e marque a resposta correta. Vamos lá. A proteção dentro da sala de aula dos direitos de crianças e adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais de que trata o caput do artigo 61, são os profissionais da educação, para a identificação de maus tratos, de negligência, de violência sexual praticados contra criança e adolescente. Isso aqui está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Está errado. Onde que está o erro? O professor falou que é proteção o quê? A doutrina da proteção proteção integral, que é a proteção que alcança todos os locais, todos os momentos, todos os espaços. Então, em qualquer lugar, em qualquer momento, sobre qualquer pessoa, em qualquer circunstância, criança ou adolescente tem proteção. Doutrina da proteção integral. O que ele falou aqui? Ele limitou o espaço. Ele disse assim, ó, a proteção dentro da sala de aula. Não, é proteção integral, proteção em todos os locais. Por isso, a questão 73 está errada. Questão 73, gabarito errado. Questão, artigo 62, seguimos. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena. Ó, vou até trocar, o professor vai até trocar de cor aqui, ó. Porque as bancas vão vir aqui, a banca sorrateira vai vir aqui e vai colocar licenciatura limitada, licenciatura básica. Vai estar errado. É licenciatura plena. Admitida como formação mínima, a formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, de que jeito? Na modalidade normal. A gente já viu isso aqui, agora chegamos no artigo que trabalha esse tópico. Diz assim no mapinha mental: professores habilitados. Quem são esses professores? Habilitados em nível médio, na modalidade normal, não é qualquer nível médio, é modalidade normal. O antigo magistério, o professor que fazia um magistério. Depois a gente teve o normal superior. E sendo que esse professor de nível médio, para a questão de concurso, só precisa saber disso. Formação mínima exigida é qual? Nível médio na modalidade normal. E esse professor que tem nível médio na modalidade normal, ele pode atuar onde? Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Professor com nível médio na modalidade normal só pode atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E professores com nível superior, lembrando que é licenciatura plena. Professor, se caiu na questão licenciatura básica, licenciatura limitada, licenciatura simples, vai estar certo? Não, está errado. É licenciatura plena. O professor com nível superior com licenciatura
plena. Esse professor pode atuar tanto na educação infantil, como nos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio, certo? O artigo 62, geralmente ele trabalha isso. Professor com nível médio, você precisa se lembrar, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Professor com nível superior, precisa ter licenciatura plena. Com licenciatura plena, ele pode atuar tanto na educação infantil, como no ensino fundamental e no ensino médio. Artigo 62, trabalha esse tópico, vamos ver como cai em prova. Questão 74, diz assim: à luz das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item. Vamos lá. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível técnico. Opa, far-se-á em nível técnico, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Lá, a LDB fala nos anos iniciais do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Tá certo ou tá errado? Tá errado, banca sorrateira, mas aqui não. Aqui os alunos estão espertos. A gente já viu que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em cursos de licenciatura plena. Não é em nível técnico, não é em nível técnico. Em curso de licenciatura plena, tá certo? Admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Ele não fala 3 anos do ensino fundamental. Então também está errado, certo? Questão 74, gabarito errado. Parágrafo primeiro diz assim: a União, o Distrito Federal, quem mais? Os estados e os municípios, em regime de colaboração, isso quer dizer que um vai estar ajudando o outro, deverão promover a formação inicial, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. No mapinha mental vai ficar bem simples da gente entender. Então, a União, os estados, o DF e os municípios, em regime de colaboração. Vão fazer sozinho? Não, eles vão fazer em conjunto, um ajudando o outro. Eles vão promover, ó, deverão promover 3 coisas: a formação inicial, que é a graduação do professor, então o curso de nível superior é a formação inicial. A formação continuada, que é aquela formação do professor que já está em sala de aula, é aquela formação que todo mundo gosta de participar. A gente está lá em sala de aula, recebe o chamado dizendo que a gente vai ter um curso ali que participar, às vezes online, às vezes presencial. É aquela formação que deixa todo professor feliz, que é a formação continuada. Ou capacitação. Capacitação aqui a gente já está entendendo como um curso. Então, por exemplo, um curso de educação especial, a gente vai ter um curso ali, já é uma capacitação, já é algo mais formal do que a formação continuada. Pode ser entendido ainda como capacitação, uma pós-graduação, um curso de mestrado, um curso de doutorado, tudo isso aqui é entendido como capacitação, certo? Dos profissionais de magistério. Então, tanto a formação inicial como a formação continuada e a capacitação vão ser ali oferecidas, né, vão ser promovidas em regime de colaboração por quem? Pela União, pelos estados e DF e pelos municípios. Parágrafo segundo diz assim: a formação continuada, que é aquela do profissional que já está em sala de aula, e a capacitação dos profissionais de magistério, capacitação um curso mais formal, mais estruturado, né? Poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância. Ó que maravilha. Então, a formação continuada, por isso que o diretor ele fala, ó, vai ter um curso de formação continuada. Aí já manda o link lá no grupo, né? O pessoal vai ter que assistir. Então, porque essa formação continuada do profissional que já está em sala de aula, ela pode ser utilizada em recursos ali de tecnologias à distância. E também a capacitação dos profissionais também pode ser oferecida ali por meio de recursos de educação à distância. Parágrafo terceiro, a formação inicial, que é a graduação do professor, o início ali da graduação de profissionais do magistério, dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Já vou perguntar, a formação inicial dos profissionais de educação obrigatoriamente precisa ser em regime presencial? Não. O que ele falou aqui, ó? Dará preferência. Então, preferencialmente, nós vamos formar os professores por meio do ensino presencial, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Até o próprio parágrafo terceiro já diz, ó, subsidiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Quer dizer, mesmo que o curso seja presencial,
a gente pode ali utilizar uma matéria ou uma outra matéria, um ensino ali, uma atividade, utilizar recursos da educação à distância, sendo que a formação inicial dos profissionais de educação não é obrigatoriamente presencial, certo? Parágrafo 8º diz assim: os currículos dos cursos de formação de docentes, então, ó, os currículos dos cursos de formação de docentes, aqueles cursos que vão graduar os professores, terão por referência a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Parágrafo 8º cai muito em prova. Você precisa saber o currículo, né, o currículo do curso superior que vai formar o professor, então aquela graduação, a graduação em pedagogia, em história, em letras, em matemática, esse currículo do curso vai ter como referência a BNCC. Então, a base do currículo do curso superior de licenciatura vai ser referenciada na BNCC. BNCC é referência para o currículo dos cursos de formação de docente. Lembre-se disso. A BNCC é referência para os currículos do curso de formação de docentes. Questão 75, vamos ver como isso aqui é cobrado em prova. Consoante ao parágrafo 8º, como o professor disse, cai muito em prova isso aqui, de acordo, né, com o parágrafo 8º do artigo 62 da LDB, os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência questão com taxa de erro lá em cima. Muita gente errou isso aqui. Alternativa A, qual que é a referência para o currículo de formação de docentes? Alternativa A, as diretrizes curriculares nacionais? Não, a gente acabou de ver que não é esse documento. Poderia ser? Poderia, mas professor, os professores, né, alunos aqui do curso, não é esse tipo de questão. Não é as DCNs. B, a Base Nacional Comum Curricular é o nosso gabarito. A gente acabou de ver que a BNCC é referência para o currículo de formação dos cursos, né, de formação de professores, de licenciaturas. Então, questão 75, gabarito letra B. Questão aqui, ó, muito boa e é muito cobrada esse parágrafo 8º. Fique ligado. Artigo 62, diz assim: o acesso de professores das redes públicas da educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Já vou ler o parágrafo primeiro e explico os dois juntos. Parágrafo primeiro. Terão direito de pleitear o acesso previsto no CAPT, então esse acesso por meio de processo seletivo diferenciado deste artigo, os professores das redes públicas, municipais, estaduais e federal, que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então vamos explicar aqui os dois juntos, 62, né, e o parágrafo primeiro. Isso aqui está falando daqueles professores com nível médio. Imagine comigo, um professor com nível médio, ele vai lá e passa no concurso do município. O professor só tem o nível médio na modalidade normal média. Então, normal médio, né? Um professor com nível médio em normal médio. Ele vai lá e passa no concurso, certo? Agora ele está concursado. Ele pode fazer um processo seletivo diferenciado para ter um curso superior. Então, um professor com nível médio pode participar de um processo seletivo diferenciado para ele ter um nível superior, desde que ele seja concursado e já tenha 3 anos de exercício e não tenha o nível superior. Então, se ele não tiver o nível superior, passou no concurso e já tem 3 anos, já é estável, ele pode participar do processo seletivo diferenciado para ter ali, né, para fazer um curso superior de pedagogia ou da área dele, certo? Isso aqui é o artigo 62B e o parágrafo primeiro. Parágrafo terceiro diz assim: sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Isso aqui, de novo, a gente precisa se lembrar que a LDB é de 1996. Então, a gente tinha uma carência, até hoje a gente ainda tem uma carência, né? Mas hoje já foi, reduziu muito, mas na época a gente tinha uma carência muito grande de professores de matemática, de física, química, biologia e língua portuguesa. Então a LDB falou, ó, sem prejuízo dos concursos, né, dos processos seletivos para selecionar os alunos que vão participar ali das universidades públicas, universidades de uma forma geral, a gente vai dar uma preferência para aqueles professores que querem cursar matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Esse é o parágrafo terceiro. Às vezes isso aqui é cobrado em prova, então precisa ficar sabendo. Questão 76 diz assim: sobre os profissionais de educação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor, é correto afirmar que o acesso de professores da rede pública de educação básica a cursos superiores de pedagogia ou licenciatura será efetivado por meio de professores, por meio de processo seletivo diferenciado, processo
seletivo diferenciado, certo ou errado? Gabarito da questão 76, correto. Aqueles professores com nível médio que passaram no concurso e já têm 3 anos de serviço público, então já são estabilizados, eles podem participar de um processo seletivo diferenciado para ter um curso de pedagogia ou uma licenciatura de nível superior. Questão 76, gabarito correto. Agora vamos para o artigo 64. Diz assim: a formação de profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feito em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino. Garantida nessa formação a Base Comum Nacional, então a BNCC. A gente já viu que a BNCC é referência para o currículo dos cursos de formação de docentes. Então, garantida a BNCC. Entendendo aqui no mapa mental. Então, a formação de profissionais para a administração, o planejamento, a supervisão, a inspeção e a orientação educacional, ela vai ser feita por meio de curso de graduação em pedagogia ou pós-graduação. Como assim, professor? Para você trabalhar na administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, ou você é graduado em pedagogia, ou você tem uma graduação, por exemplo, em letras ou em história, e aí você vai ter que fazer uma pós-graduação em supervisão ou uma pós-graduação em administração. Quem é formado em pedagogia não precisa, porque o profissional graduado em pedagogia, ele já é habilitado a trabalhar na administração, planejamento, supervisão, inspeção ou orientação educacional. Se você é formado em um outro componente curricular, então ali professor de uma outra matéria, e você quer trabalhar nessas áreas, você vai poder fazer uma pós-graduação para daí você trabalhar em qualquer uma dessas áreas, certo? É o que ele disse aqui, ó. A formação de profissionais de educação para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em curso de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, certo? Então, tanto a graduação em pedagogia já é habilitada para essas áreas, ou, se você for de outro componente curricular, você faz uma pós-graduação e te habilita aqui para essas áreas. Esse é o artigo 64. Artigo 65, cai muito em prova. Deixa eu puxar no vermelho aqui, ó. Artigo 65, muito cobrado em prova, muito cobrado em prova. Diz assim, ó: a formação do docente, a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino, ó, prática de ensino de no mínimo 300 horas. O que que é isso aqui? No mapinha mental para a gente entender. A formação docente. Então, quando eu for formar um professor, eu estou lá na graduação do professor, o que que é obrigatório que tenha lá no currículo? Incluirá a prática de ensino. O que que é a prática de ensino? Aquele glorioso estágio. Então, na formação docente, é obrigatório a prática de ensino. É obrigatório que tenha estágio. E esse estágio vai ser o quê? No mínimo 300 horas. As bancas vão ver que vão colocar 200 horas, 400 horas, 150 horas. Então, vai 150 horas, vai estar errado. A formação docente, ela vai incluir obrigatoriamente a prática de ensino, que é o estágio. E esse estágio, essa prática de ensino, ela vai ser no mínimo de 300 horas. Então, preste muita atenção nisso aqui, ó. É no mínimo 300 horas. Outra coisa que a banca gosta de colocar, porque ele fala aqui, ó, exceto para a educação superior. Então, aqui a gente está formando professores para a educação básica e não para a educação superior. Então, quando a gente for formar professor para a educação superior, professores que vão licenciar, né, que vão dar aula no curso de nível superior, isso vai ser um outro critério. Aqui nós estamos excluindo eles, ó, exceto para a educação superior. A banca vai vir aqui e vai colocar o quê? A formação docente, inclusive para a educação superior. Vai estar errado. É a formação docente, exceto para a educação superior. Vai incluir a prática de ensino, estágio, de no mínimo 300 horas. Fique muito ligado aqui no artigo 65, coloque ele na sua revisão, porque ele cai em prova muito, cai em muitas provas. Questão 77. Diz assim: conforme a LDB, a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de no mínimo o quê? Alternativa A, 180 horas? Não. B, 240? Não. C, 400? Não. D, 300 horas. Questão 77, gabarito, letra D. Coisa de cinema. 300 horas é a prática de ensino mínima dentro de uma formação docente. Artigo 66. Seguimos. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado ou doutorado. Coisa linda. Caso você queira lecionar, né, dar aulas ali no nível superior, você vai ter que
formar prioritariamente em programas de mestrado ou doutorado, no mapeamento mental para entender melhor. Formação para magistério superior, então para aquele professor que quer dar aula no nível superior. Vai acontecer em nível de pós-graduação, prioritariamente no curso de mestrado ou doutorado. Vamos aqui para as explicações. Primeiro, para o magistério superior, é exclusivo que seja obrigatório, né? É exclusivo que seja mestrado ou doutorado? Não, é prioritário. Então, prioritariamente, para ser professor de nível superior, ali, professor de curso superior, a gente vai ter como prioridade um professor que tenha mestrado ou doutorado. Mas pode acontecer ainda de lecionar, né, caso não haja professor com mestrado ou doutorado, de lecionar no nível superior um professor com uma pós-graduação lato sensu. Lembrando que as nossas pós-graduações são divididas em lato sensu e em stricto sensu. Lato sensu é uma especialização com carga horária menor. Stricto sensu é uma especialização com carga horária maior. E a formação stricto sensu era dividida em mestrado ou doutorado, certo? Então, você pode sim, com uma pós-graduação lato sensu, essa especialização com carga horária menor, 360 horas, ali você já consegue alguns cursos, você consegue lecionar no ensino superior. Prioritariamente vão exigir mestrado ou doutorado, mas não é obrigatório. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir as exigências de títulos acadêmicos. Mapinha mental, outro parágrafo muito cobrado. Para você lecionar no ensino superior, a gente acabou de ver que você vai ser exigido, né, um nível de pós-graduação, ou uma pós lato sensu, prioritariamente uma pós estrito sensu, um mestrado ou doutorado, ou uma pós especialização normal, ou um mestrado ou doutorado. Isso aí vai ser exigido um título acadêmico. Pode a instituição de nível superior, que tenha curso de doutorado na área afim, dispensar essa exigência de título acadêmico. Então, ela pode chegar lá e falar assim, ó, esse profissional aqui tem notório saber, só que essa universidade ela precisa ter um curso de doutorado. O que a banca vai vir aqui? Vai colocar bem assim, ó, notório saber, reconhecido por universidade com curso de mestrado. Vai estar errado. É notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado e poderá suprir a exigência de título acadêmico. A banca também vai falar assim, ó, o notório saber não supre a exigência de título acadêmico. E supre sim, o notório saber poderá suprir a exigência de título acadêmico. Que o professor já deu exatamente o que a banca vai cobrar. Então é só se lembrar disso aqui que você não vai errar a questão. Questão 78. Sobre o notório saber, de acordo com a LDB em vigor, é correto afirmar que, vamos lá, sobre o notório saber, alternativa A. Deve ser reconhecido por uma universidade com curso de mestrado ou doutorado em área afim. Banca o quê? Banca sorrateira. Curso de mestrado. O que o professor acabou de falar? Deve ser reconhecido por uma universidade com curso de doutorado em área afim e não mestrado. Tá errado. Muita. Consegue ver a quantidade de gente que errou essa questão? É muita gente errou. Porque não é curso de mestrado, é curso de doutorado. B. De forma alguma, de forma alguma, supre a exigência de título acadêmico. O que que a gente viu? Supre sim a exigência de título acadêmico. O notório saber supre a exigência de título acadêmico. Então a B está errada. C. Somente em caráter precário pode suprir a exigência de título acadêmico. A gente não viu isso. A gente viu que o notório saber, sim, ele realmente supre a exigência de título acadêmico. D. Deve ser reconhecido por uma universidade com curso de doutorado em área afim. Coisa de cinema, gabarito, letra D. Questão difícil, muita gente errou. Questão 78, falou do notório saber, gabarito, letra D. Agora vamos para o artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando a eles, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério. Vamos lá. Lembra lá do artigo 3º que vai falar do princípio da valorização dos profissionais de educação? A LDB aqui no artigo 67 vai trazer mais critérios para essa valorização. O primeiro são 6. O primeiro é assim: ingresso exclusivamente por meio de concursos públicos de prova e título. Prova e título, não é prova ou título. A banca vai fazer assim, ó: ingresso exclusivamente por concurso público de provas ou títulos. Vai estar errado. É provas e títulos. Preste atenção. Próximo critério de valorização: aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim.
Isso aqui é maravilhoso quando a instituição de ensino oferece. Então, os IFs, né, o Instituto Federal, ele costuma oferecer um aperfeiçoamento profissional continuado. Então, você pode fazer um curso de mestrado, curso de doutorado, algum curso ali com relação à sua atividade e se afastar da atividade fim, ficar focado só no curso e mesmo assim continuar recebendo. Então, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado. Então, ser afastado ali da atividade de sala de aula só para fazer o curso e mesmo assim continuar recebendo o seu salário. Isso aqui é maravilhoso. Próximo, piso salarial nacional, é também uma forma de valorização dos profissionais da educação. Próximo, progressão funcional, baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Algumas questões fazem assim, ó, progressão funcional baseada exclusivamente na titulação, ou progressão funcional baseada exclusivamente na habilitação. Então, se você tem curso de pós-graduação, você tem curso de mestrado, curso de doutorado, conforme a sua habilitação. E não é assim. É progressão funcional baseada na titulação ou na habilitação e na avaliação de desempenho. É a soma de todos esses requisitos. Próximo, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Isso aqui é aquele nosso PL, nossa hora atividade, né? E ele é incluído na carga de trabalho. Não resolve todos os problemas, mas já ajuda. E se retirar da carga de trabalho, aí a gente faz uma rebelião. Isso aqui tem que ser incluído ali na carga de trabalho. Próximo, condições adequadas de trabalho. Então, ter ali um quadro adequado, ter ali equipamentos técnicos, ter ar-condicionado quando a escola está num local muito quente. Então, condições adequadas de trabalho. Aqui o professor colocou um mapinha mental de resumo, abordando aí esses critérios de valorização dos profissionais da educação. Questão 79, vamos ver como isso aqui é cobrado em prova. Diz assim: de acordo com a Lei 9394/96, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, né, assegurando a eles, inclusive nos termos dos estatutos, dos planos de carreira do magistério, o seguinte, exceto. O que que a gente faz quando aparece a palavra exceto, procurar errada? O que que a gente faz? A gente vai lá e destaca, a gente vai lá e risca. O nosso cérebro ele é acostumado a procurar a certa. Então, quando acontecer assim, ó, exceto, procure a errada, a incorreta, a gente vai lá e destaca. Lembrando, a gente está procurando aqui a errada, a alternativa A. Vamos lá. É um critério ali de valorização dos profissionais da educação. Alternativa A. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Tá certo ou tá errado? Tá certo, tá certo. E o que que a gente está procurando? É a errada. Então não é o nosso gabarito. Não é o nosso gabarito. B. Ingresso exclusivamente por concurso público de prova e títulos. É exclusivamente por concurso público de prova e título. É o nosso gabarito? Não é o nosso gabarito, porque está certo. C. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, excluído da carga de trabalho. Deus me livre. Isso aqui está completamente errado. Graças a Deus está errado. Então a gente estava procurando a incorreta, já vai ser o nosso gabarito. Gabarito aqui da questão 79, gabarito letra C. Vamos ler a última alternativa aí, só para reforçar o ensino. D. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. A gente acabou de ver que isso aqui é um critério de valorização do profissional de educação. Então, questão 79, gabarito letra C. A gente estava procurando a errada. Parágrafo primeiro. Seguimos no nosso ensino. Diz assim: a experiência docente, ó, a experiência docente, isso quer dizer o quê? Experiência em sala de aula, experiência com licenciatura, é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. O que que a LDB falou aqui, ó? Você quer trabalhar na administração, na coordenação, na direção? Tudo bem. Só que a experiência docente, isso é, a experiência profissional em sala de aula, a experiência com licenciatura, é um pré-requisito para qualquer outra função. Então, você não pode chegar na direção ou na coordenação sem antes ter passado pela sala de aula. Isso aqui é maravilhoso. Parágrafo primeiro, maravilhoso. Questão 80. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações, julgo o item. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de qualquer função do magistério, observar as normas de cada sistema de ensino. Certo ou errado? Questão 80, não tem nem o que pensar. Gabarito correto. Gabarito certo. Questão 80, a experiência docente é pré-requisito. Coisa de cinema. Artigo 69.
A União aplicará anualmente, todos os anos, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta na respectiva Constituição ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendida as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então vamos lá. A União vai investir em educação nunca menos que 18% da receita resultante de impostos. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos que 25% da receita resultante de impostos. Pode ser um percentual maior. Então, a União ela pode investir mais de 18% e os estados, o DF e os municípios podem investir mais de 25%. Porém, nunca menos do que 25% para os estados, DF e municípios e nunca menos de 18% para a União da receita resultante de impostos, certo? Então lembre-se, União, 18%, estados, município e DF, 25% da receita resultante de impostos. Esse aí é o que a União, os estados, o DF e os municípios precisam investir em educação. Vamos lá. Questão 81. Um município que aplicou 20% em 2025 da receita resultante de impostos, compreendida as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público, descumpriu o disposto no artigo 69 da LDB? Com certeza, ele descumpriu, está correto. Ele descumpriu, porque para ele cumprir, o que que seria? 25%. Presta atenção na questão, vamos lá. Não pode errar, às vezes a gente sabe o conteúdo, mas erra na interpretação. O que que ele falou aqui, ó? Que o município investiu 20% da receita resultante de impostos, e ele perguntou, né, e ele afirmou, na verdade, né? Ele descumpriu o disposto no artigo 69 da LDB? Descumpriu. Porque para ele cumprir, o que que seria? 25%, certo? Então, esse certo aqui não quer dizer que o 20% aplicado em 2025 está correto. Esse certo quer dizer que o município descumpriu o disposto no artigo 69 da LDB. Para ele cumprir, o que ele teria que ter feito? Investido 25%, no mínimo 25%. Questão 81, gabarito correto. Presta atenção no texto da questão, tá? Não errar só por interpretação. Questão 81, gabarito correto. Se o professor colocar de verdinho aqui para ficar mais fácil de ver. Questão 81, gabarito correto. O município descumpriu o disposto no artigo 69 da LDB. Artigo 70 diz assim: considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais. A consecução é o alcançar, né? Com vistas a alcançar os objetivos básicos das instituições educacionais, de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a. Então, ele está falando aqui, ó, a despesa que for empreendida ali no orçamento vai ser considerada como manutenção e desenvolvimento do ensino? Quais tipos de despesa? Aí o inciso nono, que é onde tem sido cobrado, foi alterado em 2023, diz assim: aquelas despesas na realização de atividades curriculares complementares, voltada ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação. Então, tanto se for gasto com os alunos ou se for gasto com a formação continuada com os professores, envolvendo exposições, feiras, mostras de ciências da natureza ou humanas, matemáticas, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Então, se for envolver ali as áreas de atuação dos professores, com exposições, com feiras e mostras. Mapeamento mental para ficar mais fácil é considerado, então, vai ser considerado um gasto ali com a manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas despesas na realização de atividades curriculares, o dinheiro gasto na realização de atividades curriculares complementares, tanto para aprendizado dos alunos, como na formação continuada dos profissionais de educação. Essas despesas que tiverem relação com exposições, feiras, mostras de quê? Língua portuguesa, ciências, da natureza, língua estrangeira, cultura, ciências humanas, literatura e matemática. Então, esses gastos com o aprendizado dos alunos ou a formação continuada dos profissionais de educação vai ser compreendido, né, vai ser entendido como um gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino. Questão 82 para a gente entender. É só essa parte aqui que eu quero que vocês entendam. Questão 82 para a gente ver como isso aqui é cobrado em prova. De acordo com a Lei 93/94/96,
que define despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, considera-se como despesa válida para os objetivos educacionais. Alternativa A. O financiamento de operações de crédito para atividade de pesquisa acadêmica geral. A gente viu isso? Não viu. Então, está errado. B. Apenas as despesas relacionadas à remuneração dos docentes. Sempre que coloca apenas, já vai estar errado. Apenas as despesas relacionadas à remuneração dos docentes. Então, a chance de estar errado é muito grande. C. A concessão de bolsa de estudo para alunos exclusivamente de escola pública, a gente não viu isso. E D. A realização de atividades curriculares complementares, voltada ao aprendizado, como feiras de ciências e exposições culturais. É exatamente isso aqui que é o nosso gabarito. Gabarito letra D. A realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado, como feiras de ciência e exposições culturais, é um gasto entendido como a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Questão 82, gabarito letra D. Seguimos agora aqui para o artigo 77, ainda dentro desse tema de recursos públicos. Lembrando que aqui no nosso curso a gente só vai trabalhar aquilo que foi alterado recentemente, tem uma maior chance de ser cobrado em prova. Diz assim o artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Lembra lá da classificação administrativa das escolas? A gente tem escolas públicas e escolas privadas. Dentro das escolas privadas, nós podemos ter aquelas escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas, que são instituições que não têm fins lucrativos, que não têm fins financeiros. O que o artigo 77 está falando? Essas instituições que não têm fins financeiros, por mais que ela seja uma instituição privada, ela pode receber recurso público. Diz assim, ó, ela vai trazer aqui. Primeiro, quem são as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas que podem receber recurso público? Primeiro, que comprovem finalidade não lucrativa, isso é, que não querem lucro, não têm a objetivo de lucro, e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Então, além da escola não ter objetivo de lucro, ninguém que trabalha ali na escola vai ter ali dividendos, vai ter participação nos lucros e resultados. Então, a escola, ela não tem um objetivo e ninguém que trabalha ali tem lucro financeiro na distribuição desses lucros. E por último, não, segundo aqui, né? Aplique seus excedentes financeiros em educação. Então, quando a escola tem sobra alguma receita, sobra algum dinheiro, uma escola comunitária, confessional ou filantrópica, ela vai pegar esse dinheiro que sobrou e vai aplicar em educação, melhorar ali a qualidade das salas de aulas, comprar equipamentos, então vai investir esse dinheiro em educação. Próximo, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Então, para receber recurso público, a escola ela deve garantir que, caso ela feche, né, a escola pare as suas atividades e sobre algum dinheiro em caixa, ela vai pegar esse dinheiro em caixa e vai passar para outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ainda vai devolver para o poder público. Próximo, preste contas ao poder público dos recursos recebidos. Então, para receber esse dinheiro, a escola vai ter que prestar contas ali dos dinheiros recebidos, certo? E por último, agora, não tenham como dirigentes, aqui que foi a alteração de 2024. Então, para uma escola, vamos retomar. Para uma escola confessional, comunitária ou filantrópica, receber dinheiro público, ela precisa comprovar que não tem como dirigente um agente político de poder. Então, um político ali do Ministério, ou um agente do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública. Então, não pode ter alguém envolvido ali com cargos públicos dentro dessa escola comunitária, confessional ou filantrópica. Não pode ter como dirigente um membro político, uma pessoa pública ali trabalhando na administração dessa escola, de qualquer esfera governamental, ou seu cônjuge, ou ainda o cônjuge. Então, às vezes, a pessoa é um vereador, mas não é o vereador que está, só que está a esposa dele. Então, também não pode um agente político e nem a esposa, o cônjuge dele, ó, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Então, não pode nenhum parente até o terceiro grau, certo? Então, para a escola confessional, comunitária ou filantrópica receber dinheiro público, não pode ter ali um agente político, alguém político ali dentro da administração, né, como dirigente dessa escola, e nem um parente desse agente político até o terceiro grau, certo? Parágrafo terceiro. Isso aqui foi uma alteração de 2024. Parágrafo terceiro.
As escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas deverão disponibilizar ao público, em meio eletrônico, nos termos de regulamento, informações acessíveis referentes a. Então, essas escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas que recebem dinheiro público, elas vão ter que disponibilizar ali como se fosse um portal transparência. Então, vão ter que disponibilizar informações acessíveis referente a o quê? Primeiro, aos recursos financeiros públicos diretamente recebidos e objetivos a serem alcançados por meio da sua utilização. Então, a escola vai ter que divulgar ali o dinheiro que ela recebeu e o que que ela vai fazer com isso. Então, em um site ali por meio eletrônico de uma forma simples, ela vai ter que divulgar o recurso que ela recebeu, quanto que ela recebeu e com o que que ela vai gastar. Ela também vai ter que fazer, caso certificadas como entidades beneficentes, nos termos da Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021, ó, se a escola for uma entidade beneficente, ela vai ter que divulgar a comprovação da certificação e respectivo prazo de validade. Ou se ela for uma entidade beneficente, então ela é filantrópica, confessional ou comunitária, ela tem que colocar lá a comprovação desse certificado e o prazo de validade desse certificado. E também vai ter que colocar o número de bolsas integrais e parciais concedidas, de acordo com o disposto na Lei 187 de 2021, bem como os critérios utilizados para sua concessão. Então, a escola ela vai ter que divulgar três coisas: o recurso financeiro que ela recebeu e o que que ela vai fazer com isso. Ela vai ter que divulgar os documentos ali da certificação de que ela é uma instituição beneficente e o prazo de validade dessa certificação. E ainda vai ter que divulgar o número de bolsas integrais e parciais que são concedidas e quais são os critérios que ela utilizou para selecionar esses alunos que vão complementar, né, que vão utilizar essas bolsas. Isso precisa ser divulgado caso a escola queira receber dinheiro público. Questão 83. Isso aqui é uma parte mais chatinha da LDB. Eu trouxe só essas alterações que as bancas costumam, de vez em quando, buscar ali as alterações e colocar uma questão ou outra. Então, não tem caído muito, mas para o nosso curso ser completo, eu coloquei essas alterações aqui e a gente vai ficar ligado nelas. Questão 83. Conforme a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, as escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas, certificadas como entidades beneficentes, devem disponibilizar em meio eletrônico, entre outras informações que as escolas precisam divulgar. A quantidade de bolsas integrais e parciais concedidas é verdade? Sim, a gente acabou de ver. Bem como os critérios utilizados para sua concessão, coisa de cinema. Se ela quiser receber dinheiro público, ela vai ter que divulgar a quantidade de bolsas integrais e parciais concedidas e os critérios utilizados para a concessão dessas bolsas. Questão 83, gabarito correto. Agora vamos aqui, terminando já essa aula. Artigo 79b. O calendário escolar incluirá no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Quem está em sala de aula, né, trabalhando em sala de aula, tem uma facilidade maior de lembrar. Mas você que está estudando para concurso e não está ainda lecionando, você precisa saber que o calendário escolar ele inclui no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. Todas as escolas do Brasil vão trabalhar essa temática e isso cai em prova de concurso, então você precisa ficar ligado. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Questão 84 diz assim: com base no artigo 79b da Lei 93/94/96, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Como que dia que vai ser esse dia 20 de novembro? Alternativa A, Dia de Libras? Não. B, Dia Mundial do Livro? Também não. C, Dia Nacional da Consciência Negra. A resposta já estava no comando da questão. Dia Nacional da Consciência Negra. Questão fácil, trouxe aqui só para você ficar sabendo, né, se lembrando que dia 20 de novembro ele é entendido no calendário escolar como Dia Nacional da Consciência Negra. Não erre isso em prova. Agora vamos para outra alteração, essa de 2024, questão artigo 81A. Diz assim: os sistemas de ensino estabelecerão para a educação básica e superior, tanto na educação básica como na educação superior, regime escolar especial para o atendimento a. Então, falou em regime escolar especial. Precisa se lembrar a primeira coisa. Ele vai alcançar tanto a educação básica quanto a educação superior. Lembra, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, regime escolar especial, ele é tanto para a educação básica como para a educação superior. Mapinha mental, os sistemas de ensino estabelecerão para a educação básica e superior um regime escolar especial. Primeira informação, regime escolar especial, tanto para a educação básica quanto para a educação superior. Próximo. Isso vai alcançar quem?
O atendimento a estudantes impossibilitados de frequentar as aulas, em razão de tratamento de saúde ou de condição de saúde, que impossibilite o acesso à instituição de ensino. E também a mães e estudantes lactantes. Então, quando a gente falar no mapinha mental, ó, quando a gente falar de regime escolar especial, a gente está falando de um atendimento para estudantes impossibilitados de frequentar as aulas por dois motivos. Primeiro, por tratamento de saúde ou condição de saúde, e para mães estudantes lactantes. Então, quem está impedido de frequentar as aulas, ou por questão de saúde, ou por ser mãe lactante, vai ter um regime escolar especial. Vamos repetir. O regime escolar especial, ele é tanto para a educação básica quanto para a educação, como para a educação superior. Regime escolar especial, educação básica, educação superior. E ele vai atender quem? Dois públicos: os estudantes que estejam impossibilitados de frequentar as aulas, ou por questão de saúde, ou por ser mãe estudante lactante. Questão de saúde, entenda, tratamento de saúde ou a condição de saúde dele impede ele de chegar até a escola. Mas para ficar mais simples, ou por questão de saúde, ou por mãe estudante lactante, entendendo ali a mãe que está amamentando. Esses aqui são os dois públicos que vão ser atingidos por meio do regime escolar especial. Agora vamos lá, o parágrafo segundo, vai dizer assim: o acesso ao regime escolar especial será condicionado à comprovação de que o educando se encontra em uma das situações previstas no inciso 1 ou inciso 2 do caput deste artigo. Isso é, ou ele vai ter que comprovar uma questão de saúde, que ele está num tratamento de saúde, ou por questão de saúde impossibilitado de chegar até a escola, ou que é uma mãe estudante lactante. Vai ter que comprovar isso para poder entrar no regime escolar especial e de que a inclusão no regime especial é condição necessária para garantir a continuidade e a permanência de suas atividades escolares, nos termos de regulamento. Vamos lá. Para ele acessar, né, para o aluno acessar o regime escolar especial, ele vai ser condicionado, ele vai ter duas condições. A primeira, comprovação de que o educando ou está em um motivo de saúde que impossibilita ele de chegar até a escola, ou está num tratamento, né? Ou ele está passando por um motivo de saúde, ou é mãe estudante lactante, vai ter que comprovar isso. E também vai ter que comprovar que a inclusão desse aluno dentro do regime escolar especial é uma condição necessária para garantir a continuidade e a permanência de suas atividades escolares. Então, além de ele falar, ó, ou eu estou passando por um problema de saúde, fazendo um tratamento de saúde, ou eu sou mãe lactante, você ainda tem que provar que a inclusão dentro do regime escolar especial é uma condição básica e necessária para você que tenha a continuidade e a permanência de suas atividades escolares. Professor, o que vai ser esse regime escolar especial? Cada sistema de ensino vai estabelecer isso nos seus regulamentos. Aqui a gente está falando só da criação desse instituto e de como que a gente ingressa desse instituto. Agora, o que que vai ser, como que vai funcionar? Com certeza vai ser uma flexibilização ali da aula presencial. Então, cada sistema de ensino vai tratar esse tema de uma forma no seu regulamento. Mas o que a gente precisa saber para a prova de concurso, que o regime escolar especial, ele atinge tanto a educação básica como a educação superior, é para dois públicos, né? Tanto ali por questão de saúde, como por mãe estudante lactante, que esteja impossibilitado de frequentar as aulas, e para a inclusão, o aluno vai ter que comprovar ainda que é necessário, é fundamental para a continuidade e permanência de suas atividades escolares, o ingresso dele no regime escolar especial, certo? Questão 85 vai trabalhar esse tema. Diz assim: segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os sistemas de ensino estabelecerão para a educação básica e superior. A banca vai vir aqui e vai falar assim, ó, o regime escolar especial é somente para a educação básica ou é somente para a educação especial. Vai estar o quê? Vai estar errado. O regime escolar especial é tanto para a educação básica como para a educação superior. Regime escolar especial para atendimento a quem é o público? Estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde ou de condição de saúde que impossibilite o acesso às instituições de ensino. Perfeito, coisa de cinema. A gente acabou de ver isso aqui. Esse é o primeiro público do regime escolar especial, aqueles que estão impossibilitados de frequentar as aulas, certo? Por questão de saúde. E o próximo público são as mães estudantes lactantes. Coisa de cinema, então, a afirmativa 1 e a afirmativa 2 estão corretas. Esses são os dois públicos que podem ser inseridos dentro do regime escolar especial. A afirmativa 1 e a 2 está correta. Gabarito da questão 85, gabarito letra A 1 e a 2 estão corretas. Agora, para finalizar nossa aula, artigo 83, que diz assim: o ensino militar
é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Então, a LDB, ela não vai ser aplicada integralmente, né, alguns conceitos da LDB vão ser aplicados ali dentro do ensino militar, mas o ensino militar ele tem uma lei específica que vai regular por todos os critérios, né, as características do ensino militar. Então, lembre-se, o ensino militar é regulado por lei específica, admitida a equivalência de estudo. Você vai ver algumas questões falando assim, que não é admitido a equivalência de estudo. Vai estar errado. É verdade, o ensino militar é regulado por lei específica, porém é admitido a equivalência de estudos. Questão 86, para finalizar a nossa aula e finalizar o nosso curso, diz assim: de acordo com a LDB, o ensino militar, primeiro, tem regulação específica, tem regulação legal específica. A gente acabou de ver que é verdadeiro. O ensino militar é regulado por lei específica, tem regulação legal específica. Próximo, o ensino militar pode admitir equivalência de estudos. Com certeza, a gente acabou de ver aqui, ó, ele admite a equivalência de estudos. E por último, o ensino militar procede à equivalência de estudos, de acordo com as regras estipuladas pela União. Não, a gente acabou de ver que ele admite, que ele aceita, não é que ele vai proceder à equivalência de estudos. Tá errado. Então, a 86 vai ficar com a 1, afirmativa 1 e a 2 correto. 86, quais estão corretas? A 1 e a 2, gabarito letra D. Questão 86, gabarito letra D. Bem, assim nós finalizamos nosso curso de LDB. A gente viu aqui todas as alterações dentro da lei, a gente viu questões dos artigos mais importantes, destaques, mapas mentais. O que que eu te peço? Assim que você finalizar esse curso, volta lá nas questões e refaça as questões. Faça uma revisão por meio das questões, que elas trabalham ali os pontos principais dos artigos. Veja os mapas mentais, tente replicar os mapas mentais. Pegue papel e caneta, coloque o mapa mental do lado e replica ele. Estuda essa matéria como revisão para quando você chegar na sua prova, você não erre nenhuma questão de LDB. Foi um prazer ter vocês aqui comigo e espero vocês no próximo curso. Até lá!